atenção, não ouve com o seu coração, ouve com todo o seu ser. Amém? Você pode sentar. E a palavra que nós vamos conversar nessa noite é uma palavra que é em primeiro lugar para mim. Eu preciso viver essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que essa igreja, essa casa, essa família da fé precisa viver essa palavra. Amém? Cânticos, livro de Cânticos, capítulo 2. Os meninos lá do backstage que vão me ajudar, coloquem para nós aí na tela. Cânticos 2, do 11 ao 13. Meu Deus. Diga comigo assim, o tempo. Diga comigo assim, o tempo chegou. Eu não sei se é porque o espaço é maior e a gente não escuta, né, tanto, ou vocês estão falando muito fraquinho. Tem que, né, vencer a barreira da máscara, mas o lugar também que está maior, então vamos falar bem forte. No 3, tá? 1, 2, 3. Melhorou. Glória a Deus. Cânticos 2:11 diz: Veja, o inverno acabou e as chuvas passaram. As flores estão brotando, chegou a época das canções e o arrulhar das pombas enche o ar. As figueiras começaram a dar os frutos e as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Aleluia. Imagino eu, o Senhor, dizendo para nós, a sua igreja: se levanta, minha bela, minha igreja, se levanta, minha noiva, minha amada, porque o tempo de cantar chegou. Chegou o tempo de florescerem as flores, de darem os frutos, a videira, a figueira. Já passou o inverno, já passaram-se as chuvas. Quantos aqui nesses últimos 1 ano e meio, esse tempo de pandemia, tiveram grandes desafios para enfrentar? Será que a gente poderia dizer que nós passamos por um deserto, passamos por um inverno, por tempos de chuva? Será que nós poderíamos dizer, eu creio que muitos aqui poderiam dizer, eu passei por tempos difíceis. Mas o Senhor vem nos dizendo já há alguns dias, há alguns meses: ei, o inverno está passando. E hoje Ele quer dizer aqui, o inverno passou. Literalmente, estamos na primavera. Você pode celebrar a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor por esse tempo de primavera. Aleluia, hoje é o nosso primeiro domingo. Nossa primeira celebração de outubro, primeira celebração da primavera, desse novo tempo, dessa nova estação que está vindo sobre a nossa vida. Nós estávamos falando dias atrás sobre um tempo de aceleração, um tempo profético. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para todo propósito. Tempo de rir, de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Há tempo de sonhar, há tempo de realizar o sonho. E eu creio que Deus, Ele está nos chamando, ou melhor, Ele está nos dizendo que o tempo de realizar o sonho chegou. Não é mais o tempo só da gente sentar e ficar imaginando como vai ser. É o tempo de acontecer. É o tempo que Ele tem para nós.
Eu sei que tem pessoas aqui que têm grandes sonhos e projetos que ainda não realizaram. Na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. Pode ser o sonho de um casamento, de casar, né? De construir uma família. Pode ser o sonho de ver um casamento restaurado. O sonho de ver os filhos firmados no caminho do Senhor. Pode ser o sonho de empreender num negócio. Pode ser o sonho de fazer esse negócio dar certo. Pode ser o sonho de entrar numa faculdade. Ou de se formar, de se tornar um profissional. Pode ser um sonho no ministério, de ver o seu ministério desatando e fluindo. Pode ser o sonho de ver essa igreja lotada de vidas transformadas para a glória do Senhor Jesus. De ver milagres acontecendo. De ver cura, de ver libertação. O sonho de ver uma nação transformada. O sonho de ver o reino de Deus invadindo essa terra. Quantos sonhos nós temos? Quem tem sonho aqui nessa noite? Levanta a mão. Tem sonho? Já dizia, né, o nosso tão ilustre Marcos Feliciano, que alimentou a nossa juventude. Ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Ele dizia isso. Eu cresci na fé ouvindo essa frase. Você nunca vai ir além dos seus sonhos. Ouse sonhar. E o Senhor nos criou para sonharmos alto. Só que muitas vezes a gente fica só no sonho. A gente fica esperando aquele grande dia. Sabia que se você brilhar, se você for alguém que vai brilhar muito nessa terra, sabia que Jesus vai brilhar junto com você? Ou seja, Ele quer que você brilhe no que você está fazendo. Ele quer que você brilhe. Porque esse brilho é o reflexo da glória dele, da glória que é dele. Agora, se você decidir ficar só sonhando e não brilhar, sabia que Jesus continua brilhando, independente disso? Ele vai levantar alguém, ele vai realizar o sonho de alguém. Por que eu estou falando isso? Pode ter pessoas aqui que se acham pequenas, tão incapazes de realizar um grande sonho. Como eu, logo eu vou fazer isso? Se não for com você, vai ser com outra pessoa que Deus vai fazer. Se não for para você aquele casamento abençoado, aquele casamento maravilhoso, aquele lar que vai ser um pedacinho do céu, se não for para você, Deus vai dar para outra pessoa. Se não for para você aquela célula consolidada, cheia de discípulos que precisam de multiplicação e levantar outros líderes, se não for para você, vai ser para outra pessoa. Mas Deus vai fazer. Como a gente vem cantando aqui, né? A igreja não parou. Eu posso até parar, eu sou a igreja, mas a igreja do Senhor, ela vai continuar viva sempre. Se não for eu, vai ser através de outro. Só que, ei, nós estamos aqui porque nós queremos. Eu não quero que seja outro, eu quero que seja eu. Você quer que os sonhos de Deus se realizem na sua vida ou você quer que se realize no vizinho? Hein? Não ouvi. Na minha vida, na vida do vizinho também, mas na minha também. Amém? Aleluia. Olha só. William Shakespeare falou o seguinte, olha a frase que ele disse: os covardes morreram muitas vezes antes da sua verdadeira morte.
Os valentes provaram a morte só uma vez. Os covardes morreram muitas vezes antes da sua morte verdadeira. Mas os valentes morrem só uma vez. O que ainda está te prendendo que você não está vivendo o seu tempo? Ei, Duda. Ei, Vinícius e Grazi. Ei, Gabriel. Ei, Daniela. O que te prende que você ainda não está vivendo o seu tempo? O tempo. O que prende? O que me impede de viver isso? Será que é porque o meu desejo de viver esse sonho ainda não é forte o bastante? Será que eu ainda estou na era do planejamento e não saio dos planos, do papel, das ideias? Estudiosos desse tempo, eles analisando o comportamento diante de todas as mudanças que nós estamos vivendo, eles dizem que nós não estamos mais na era do planejamento, aquele do papel. Ah, vou abrir um negócio, eu vou fazer assim, assim, assim. A gente está na época do teste. Eu pensei, eu vou testar. Às vezes a gente pensa assim, eu quero ter um grande ministério, eu quero me preparar porque eu quero pregar, ou eu quero dançar muito bem, igual aquela bailarina que é referência no Brasil. Mas a gente não se testa nos ministérios. Começa testando, dança um dia, outro dia ajuda lá na escola com as crianças, né? Outro dia ajuda no backstage, outro dia ajuda na cantina, ajuda nisso. Te testa. Muitas vezes a gente fica planejando e aí a gente não vive o sonho. O sonho não chega. A gente quer o ideal. Deus tem para nós um monte, um lugar, uma conquista, mas é só para os corajosos. É só para os corajosos. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Encara bem sério a cara dela aí. Diz para ela, é só para os corajosos. E aí? E aí? Hein? E aí? Quem vai subir esse monte? Quem quer subir esse monte? Ah, mas sabe como é que é? É difícil. É isso. O inverno já passou. Qual é o medo que te prende? Você conhece a história de Moisés? Deus chamou Moisés no monte. Chamou Moisés para o monte e sabe qual era a situação daquele monte? O que aconteceu naquele monte? A Bíblia fala que aquele monte foi consumido pelo fogo. Eram raios e trovões, escuridão total naquele monte. O monte fumegava e aquele monte estremecia, que alguém que chegasse perto e colocasse o pé no monte morria. O povo todo ficou assistindo e ouvindo a voz de Deus, vendo o agir de Deus naquele lugar. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é fogo consumidor. Não dá medo diante disso? Então, você tem medo de subir nesse monte? Você tem medo de subir? Assim como os israelitas tiveram medo de subir no monte?
Nós precisamos de aceleração, de mais velocidade. Eu estou falando aqui de várias coisas, de vários montes na tua vida pessoal, no teu ministério, nessa nação. O Senhor quer que a igreja, que nós, que os filhos de Deus, que nós subamos logo esse lugar que Ele tem para nós. Será que é o medo, o perfeccionismo, a culpa que fazem você procrastinar as coisas que tem que acontecer? Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo de escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz, disse Platão. Uma criança, a gente entende que ela tenha medo de escuro. O problema é quando os homens, assim como eu e você, adultos, temos medo da luz. Não queremos subir um monte porque sabemos que quando nós subirmos lá, nós vamos nos deparar com a luz. Não queremos correr atrás do sonho porque nós sabemos que nós vamos nos deparar com a verdade, com o trabalho, com coisas que vêm através de trabalho árduo e não de mão beijada. É mais fácil sentar e sonhar do que levantar cedo todos os dias e trabalhar para fazer o sonho acontecer. É mais fácil pegar o papel e a caneta e colocar tudo que a gente imagina para o nosso futuro, do que realmente viver de escolhas e decisões coerentes para que aquilo aconteça. Gente, irmãos, igreja, virou o ciclo. Virou. É tempo de realizar os sonhos de Deus. É tempo de realizar os sonhos de Deus dentro da tua casa, da tua família. É tempo de realizar no teu ministério aquilo que Deus tem para ti. Tem pessoas aqui que têm dons e talentos que estão engavetados. Gente que já recebeu uma palavra profética de liberação, de dons, de cura, de milagres, de palavra de sabedoria, de conhecimento, e que não estão vivendo isso, mas virou o ciclo. É esse o tempo. É esse o tempo que Deus quer te ativar. É esse o tempo que Deus quer dizer que tu saia do teu lugar e faça acontecer. Não fica pensando, mas será que é Deus que está falando comigo? Tem uma pessoa doente, eu vou orar por ela, mas e se ela não é curada? Será que é Deus que está mandando eu ir orar? Será que é Deus? Claro que é Deus. Esse é o tempo. Amém? Posso ouvir um amém ou não? Acorda, irmão. O medo é normal. Moisés sentiu medo, eu também sinto medo. Vocês sentem medo, todo mundo sente medo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que 1 João 4,8 diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando nós vivemos no verdadeiro amor, esse medo, ele se neutraliza, ele não nos domina. E eu quero falar um pouco sobre o medo, mas antes disso eu quero fazer uma diferenciação pequenininha entre medo e temor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ao mesmo tempo a gente enxerga o medo como uma coisa ruim. E ele pode ser ruim. Na maioria das vezes a gente permite que ele seja ruim. Mas ele não é totalmente ruim. Pelo contrário. Mas quando a Bíblia fala que nós devemos temer a Deus, não está falando de medo paralisante. Está falando de entender
que sim, o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor, Ele é um Deus que é tão poderoso, majestoso, mas que também é um Pai, que também ama. E esse temor é um medo respeitoso, é um respeito para entender que com Deus a gente não brinca. A gente tem que ter fidelidade, a gente tem que ter seriedade, a gente tem que ter responsabilidade. Então, o que é o medo? Primeiramente, o medo é uma emoção básica que nasceu com a gente. Será que só eu aqui sinto medo? Hein? Tem mais alguém que sente medo às vezes? Tem? As mulheres ali estão me ajudando, glória a Deus, né? O medo, ele nasceu com a gente, ele é uma emoção básica. Se pegar os bebês, pegar a Isabela lá, já tem lá essa emoção de fábrica. Só que o que acontece? A nossa família, a sociedade, a política, a igreja, começa a colocar coisas em nós que vão construindo a nossa personalidade, que vão construindo o nosso superego, que é a nossa estrutura de normas, de regras, mais rígida, do que é certo e errado. E muitas vezes a gente é tão ensinado na base do medo, né? Não acontece isso? Não acontece? O medo, ele é uma das ferramentas de manipulação ou de domínio daqueles que estão no poder ou que querem o poder. A melhor maneira de fazer as pessoas seguirem o que tu quer é com base no medo. A melhor maneira é perdão. Não. Uma das maneiras mais usadas, mas não é a melhor. É onde as pessoas têm mais resultado. Por que acontece na política? Começa a espalhar uma notícia de medo. E as pessoas, como diz o gaúcho, piam fino, né? Como é que foi a nossa vida nesse tempo de pandemia? Eu não estou falando isso que eu estou 100% sem medo. Eu também fico. Se eu ficar ouvindo jornal e coisa, também fico assim. Daqui a pouco eu estou piando fino. É ou não é? Só que já passou o inverno. A gente ouviu tanta coisa de pandemia, coronavírus. Essa semana que passou, me bateu medo. Que eu tive um dia de febre, um dia de dor no corpo inteiro, muita dor. Me apavorei. Pensei, não acredito que eu tô com o tal do Covid de novo. Meu Deus. Fui lá fazer o teste, não era, graças a Deus, era outra coisa. Mas a gente fica com medo, porque é tanta notícia. E essa é a arma que eles nos manipulam, tentam nos manipular. Só que, ei, igreja, passou isso. O Senhor quer nos dizer que nós precisamos acordar e vencer esse medo. Esse medo manipulador nos faz mal. Esse medo que nos paralisa nos faz mal. E desde criança não é assim que a gente fala para os pequenininhos? Se a gente está lá sentada vendo um filme e as crianças estão, né? E querem ir para um outro lugar, a gente diz, ó, tá escuro lá. Ó o bicho. Ó a barata. Olha o bicho, olha isso. A gente vai assustando uma criança para ela não ir num lugar. É errado, né? Totalmente errado. Porque a gente está usando uma arma bem errada na educação dessa criança. E aí depois a gente cresce e tem medo de barata, tem medo de sapo, tem medo disso, né? Medo de cachorro, porque a mãe, ela faz muito esse papel de colocar medo. Sabe que na personalidade da criança, a figura do pai é muito importante para vencer essa barreira do medo. Porque o pai é a figura que vai fazer essa ponte da criança com a vida, com o externo, com a sociedade, com as pessoas.
Se o pai é um pai presente, um pai que encoraja o filho, que diz vai, desbrava o mundo, tá ali dando suporte, essa criança vai se tornar corajosa, ela vai seguir em frente. Se o pai é um pai passivo, um pai que faz de conta que não vê, essa criança ela vai ficar com medos, muitos medos. Ou se o pai também é muito radical e ignora o medo de tudo, isso é bobagem, isso é frescura, também ela vai ficar com muita insegurança dentro dela. E é assim que eu e você e toda a sociedade, toda a humanidade foi criada, dentro da sua cultura. E lá está o medo. Uns têm mais, outros têm menos. Uns chegam a desenvolver alguns transtornos de ansiedade, de pânico, perdem o controle da situação. A própria religião também nos impõe muito medo. Quantos aqui, se eu fosse perguntar um a um, eu acredito que os mais antigos, talvez teriam alguns que se converteram por medo. Esses dias eu conversava com uma pessoa, não é daqui da igreja, e ela disse, eu me converti por medo. Na minha época, a gente fazia isso, quando a gente fazia um teatro aqui, os jovens, era aquele negócio para meter terror nos outros. Para dizer, ou tu aceita Jesus agora, porque senão tu vai para o inferno. Não era pelo amor. Tinha uma peça que a gente fazia de teatro, de uma história real do Hernandes, eu acho que era irmão Hernandes, missionário Hernandes, que ele era um missionário num desses países que, né, proibido o cristianismo, e ele vinha os soldados, matavam as duas filhas dele na frente dele, perguntava, você nega Jesus? E ele dizia, eu não nego Jesus. E aí matavam as filhas, depois mataram a esposa, e ele dizia, eu não nego Jesus, eu vou seguir Jesus para sempre. Eu aprendi assim, e glória a Deus por isso, porque a gente não tem que negar Jesus, a gente tem que seguir firme até o fim. Se a gente olhar hoje a realidade do Afeganistão, tem alguns países em que a igreja é perseguida, e isso é uma realidade. Cristãos morrendo todos os dias por amor a Cristo. Não é por medo, é por amor. Porque se fosse por medo, eles não morriam, eles negavam. Só que nós estamos numa outra realidade. Temos liberdade. Estamos aqui livres para confessar a nossa fé. Só que se o nosso medo de nos posicionarmos como igreja, como homem e mulher de Deus, de falar do que a gente crê, de guardar os princípios do eterno, se o nosso medo de subir o monte que Deus quer for maior, pode ser que daqui a alguns anos a gente não tenha mais essa liberdade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor vai nos dar coragem. Eu acredito que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres corajosos, que vão marcar presença nessa nação, que vão marcar presença dentro de uma escola, dentro de um trabalho, de uma empresa, e vão dizer, eu sou pela família sim, eu sou anti-PT sim, anticomunismo, eu não vou deixar que isso se instaure na minha nação, no meu país. Tem gente que diz, mas não fala disso, porque cada um tem uma opinião. Se o medo te faz pensar desse jeito, meu querido, talvez os nossos filhos, os nossos netos não tenham um lugar legal para viver. Só que sabe o que eu creio? Eu creio que os meus filhos e os meus netos, eles vão viver num tempo lindo, maravilhoso, onde o reino de Deus vai ser abundante, vai encher toda essa terra, onde o reino de Deus vai fluir em todo o nosso planeta, onde vidas vão ser restauradas. Aleluia, eu creio nisso. Amém. Será que o medo está te paralisando?
Lá em 1 Pedro 5, do 2 e 3, diz assim, um lembrete para os líderes, diz o seguinte, eu só vou pegar esse trecho para ver se vocês entendem onde que eu quero chegar. Diz o seguinte: pastoreiem o rebanho de Deus que está nos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Pedro está dando uma instrução seguinte: pastoreiem as pessoas voluntariamente, cuidem uns dos outros voluntariamente, de boa vontade, não dominem as pessoas, não oprimam, não usem a religião para oprimir, para dizer, olha, tu não faz isso assim, assim, tu tem que prestar conta de tudo. Não sejam autoritários, não coloquem medo nas pessoas. Mas na mesma instrução de Pedro, mais adiante, no versículo 7, ele diz assim: lancem sobre ele, sobre Deus, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Depois, sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês também, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Na mesma instrução, Pedro diz: não oprimam as pessoas com medo. Resumindo, depois ele diz: não fiquem com medos, preocupados, ansiosos, entreguem isso tudo para Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. E depois ele diz assim: olha, o diabo, vosso adversário, está no derredor de vocês, procurando alguém que possa tragar. Como assim? Depois ele fala: não fiquem com medo, não usem o medo, ele fala assim: fiquem com medo do diabo. Não. Sabe o que ele está dizendo? Entendam que o medo é importante daquilo que é real. A gente não pode usar o medo para coagir as pessoas, mas a gente não pode ignorar que a gente tem um adversário. A gente não pode ignorar as coisas, os perigos iminentes na nossa vida. A gente tem que vigiar, mas não ser paralisado, escravo do medo. Jó, ele disse assim, todo mundo conhece: aquilo que eu mais temia me aconteceu. A pessoa que vive no medo paralisante, ela fica assim: não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer. E o que acontece? Aquilo que ela tem medo. Porque ela fica pensando naquilo o tempo todo, Jó disse isso. Tem uma história daquela baleinha, Moby Dick, que foi baseada num acontecimento real, de uns pescadores que tinham numa ilha lá, e eles queriam conhecer um outro lugar que era desconhecido. Só que tinha uma lenda que tinha uma grande baleia que devorava. Não, tinha uma lenda que tinha um povo canibal naquela região. Se eles navegassem por lá, os canibais poderiam comê-los. Então eles fizeram uma rota muito maior do que a que eles poderiam fazer. Tipo o povo de Israel, né? Que poderia encurtar o caminho, pegou uma rota bem maior. Sabe o que aconteceu? No meio dessa rota maior, eles encontraram uma grande baleia. Bateu o barco afundou. Eles tentaram sobreviver, muitos morreram, ficaram num bote. Alguns morreram desidratados no mar. E sabe o que aconteceu? O que eles tinham medo? De uma tribo de canibais. Eles acabaram cometendo canibalismo para poderem sobreviver. Aquilo que eles mais temiam foi o que aconteceu com eles. Tem gente que fica pensando o tempo todo, né? Eu não posso fazer porque eu tenho medo, porque eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu não sou merecedora, eu tenho medo. E aquilo que a pessoa mais teme
é o que vai acontecer. Mas se eu abrir uma célula, e aí? Como é que vai ser? E se eu não der conta? E se a célula fechar? E se eu não conseguir discipular? E se eu não conseguir fazer tal coisa? Acaba acontecendo justamente isso. O medo, ele tem uma função de nos paralisar, de calar a voz profética. Foi o que aconteceu com Elias, quando Jezabel veio dizer, avisa o Elias aí que eu vou matar ele. Isso que ele fez lá com os profetas de Baal, agora eu vou fazer com ele também. E ele, teve medo. Ter medo é normal. Olha para o teu irmão e diz assim, ter medo é normal. Ufa. Não sou mais pecador por ter medo. Agora, deixar o medo te tirar do teu destino profético, isso não. Isso o Senhor vai derramar cura sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Elias teve medo, o Senhor curou ele. O povo hebreu teve medo, teve ou não teve? Caminhou com Deus lá no deserto, viu o fogo, viu, um monte pegando fogo, viu a água da rocha, tudo que você sabe. Eu não vou me estender, porque senão eu vou ficar 2 horas falando aqui. Viu o milagre do maná, viu tudo isso. Chegou na hora que eles foram espiar a terra. Moisés mandou Josué e Caleb mais os outros 10. E aí, como é que é a terra prometida? Como é que é o sonho? Como é que é o lugar que a gente tanto sonhou? Nesses 40 anos a gente caminhou para chegar agora aqui no sonho. Como é que é o lugar? Tem muito gigante. Nós não temos chance nenhuma com eles. Eles foram falar com Raabe, Foram lá falar com Raabe. Raabe disse, vocês são aquele povo. A gente sabe a fama que vocês têm. Que Deus abriu o mar, que saiu água da rocha, que teve maná, que teve isso. Raabe era de Canaã, era dos inimigos. Gente, aqueles gigantes daquela terra já sabiam a fama desse povo. Será mesmo que eles precisavam estar com medo? Ou será que os gigantes que já estavam com medo? Meu Deus, está chegando aquele povo pequenininho. Eles podem ser pequenos de estatura, eles podem ser fraquinhos, mas é aquele povo que o Deus deles vem com eles, abrindo o mar, fazendo milagres. E aí o povo de Deus com medo, só Josué e Caleb conseguiram enxergar isso. Os discípulos de Jesus tiveram medo. Eles estavam no barco, na tempestade, eles estavam com o próprio Jesus, com o mestre, e eles estavam com medo. Davi teve medo, deve ter tido um medinho, mas ele foi. E os outros todos, soldados lá, tiveram muito medo, que paralisaram. Porque aí foi a vez de Davi. Existem vários tipos de medo. Como eu falei, que medo de barata, medo de aranha, medo de sapo, medo de morrer, medo de falar em público, que é um dos primeiros no ranking. Medo de fracassar. Eu quero falar rapidinho de 3 medos que pode estar te paralisando para realizar o teu sonho. 3 medos que pode estar te travando. Primeiro, medo de fracassar. Eu não vou nem começar. Sabe aquela coisa da dieta, por exemplo? Não vou nem começar a dieta porque eu sei que eu não vou continuar, então. Se eu tentar e eu não conseguir, não vou fazer esse concurso, porque se eu rodar e eu não conseguir, aí eu vou ficar com vergonha. A Bíblia diz que aquele tem medo de investir, de dar o que tem, até o que ele não tem vai ser tirado.
Tem pessoas que são tão autoexigentes, perfeccionistas, que elas têm esse medo. E aí, elas não fazem nada da vida. Ficam dando desculpas. Eclesiastes 11:4 diz que quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não vai colher nada. Depois vai dizendo: semeia o teu pão de manhã e à tarde, porque tu não sabe qual lado que vai dar. Faz, testa. O fracasso faz parte do sucesso. Amém? Medo de ser rejeitado. Não vou fazer porque se não gostarem do que eu fiz, e se não gostarem do que eu falar, e se eu for discipular e não gostarem, e se eu chegar para falar com aquela garota, com aquele e não gostar, e se eu começar esse relacionamento e eu levar um fora, e se eu for rejeitado, né? Aí fica dando desculpa: mas eu já estou muito velho para fazer isso. Ou que nem Jeremias: eu já sou muito jovem para fazer isso. Eu já estou muito jovem, não, né? Eu sou muito jovem. Tem medo de ser rejeitado. E aí fica sonhando com um príncipe encantado, só idealizando, e nunca toma iniciativa de começar nada. Fica esperando, tá tudo 110% para fazer as coisas. Tem gente que tem medo de crescer, tem medo de dar certo, medo de ter sucesso. Já pensou se eu abro a minha célula e o negócio dá certo mesmo? Meu Deus, o que eu faço? E aí eu vou ter um monte de gente para ter que cuidar, vai me dar um trabalho. Tem medo disso. E se eu vou fazer meu chamado, meu ministério, ou sei lá, é cantar, e aí eu canto tão bem que eu vou ter que cantar pelo Brasil afora? Que vergonha. Tem gente que tem medo dessas coisas. Tem medo de dar certo, medo de crescer. Que nem os espias que eu falei agora há pouco. E se eu for lá em Canaã, e aí os gigantes ficar com medo de mim, e der certo, e eu conquisto aquela terra, como é que vai ser? Sabe o que Deus faz com esse tipo de pessoa? Faz o seguinte: tu tá com tanto medo assim, então tu fica. Só os de 20 anos para baixo, que estão livres desse medo, entram na terra prometida agora. Foi isso que Deus fez com o povo que caminhou no deserto, porque eles ficaram se achando tão medíocres para entrar naquela terra, ficaram tão acovardados, que Deus disse assim: então tu, Moisés, e o povo que está assim, não vai entrar, não vão entrar. Só que não vai ser assim com a gente, em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Eu quero entrar na terra prometida. Você quer? Nós já estamos com um pé aqui, né? Esse lugar aqui já é uma resposta da promessa. Mas tem muito mais para acontecer nesse lugar. E eu quero ver. E eu quero participar. Você quer vir comigo? Amém? Então se expresse na presença do Senhor. Aleluia. Sabe qual é a maneira que a gente vai vencer o medo? Qual o antídoto contra o medo? Quem é que dá um palpite? O que será um antídoto para nós vencermos o medo? Fala. Ó, o medo. O apóstolo disse a fé. Quem mais? Copiou de ti. O antídoto do medo é a fé. Porque a fé é a certeza nas coisas que eu não vejo. É a convicção das coisas que eu sei que vão acontecer, que já aconteceram. Só não aconteceram aqui, no físico, nesse físico que eu enxergo. Mas no espiritual já aconteceram.
Aleluia. A palavra fé tem a raiz da palavra fidelidade. E o contrário da fé é não acreditar, é temer, é ter medo. Imagina Deus dizendo: vai, é a tua vez, eu quero que tu fale, eu quero que tu faça, eu quero que tu vá, que tu suba ao monte. E aí tu diz: não, mas eu me acho assim. Isso é incredulidade, infidelidade. Abraão teve medo. Teve ou não teve? Hein, gente? Teve ou não teve medo? Quando Deus disse: sai do lugar que tu tá acomodado, confortável, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tu não viu ainda, mas eu vou te mostrar. Sai daí. Será que ele não teve medo? Ele disse: glória a Deus, agora eu vou lá. Ele teve. Quando Deus pegou e disse: agora que eu te dei teu filho, tu entrega ele como sacrifício. Será que ele teve medo de subir um monte com um filho para entregar para Deus? Mas ele teve o quê? Ele teve fé. Ele acreditou na palavra do Senhor. Tudo isso que a gente está falando, isso acontece psicologicamente aqui na nossa mente. O medo, ele diz assim: tu não vai conseguir, tu é fraquinho. Quem é tu para fazer isso? Tu não é capaz. O medo diz: tu é fraco, tem um gigante. Imagina eu brincando lá num aniversário de criança, que tem esses brinquedos assim, aí tem aquele negócio de dar soco. Dá um soco, meu Deus, eu acho que não matava nenhuma mosca, né? Aí vai a Daniela lá, Deus diz assim: vai lutar com o gigante. Eu não sei nem matar a mosca, não tenho força para matar a mosca. Mas se Deus falou, né? Amém. O medo, ele age na tua mente, mentindo para ti mesmo, te desencorajando, te falando: fica aqui que é melhor. Não te prontifica a fazer nada. O pastor vai dizer: quem é que vem fazer? Fica quieto. Isso é que o medo faz. Mas a fé também age aqui. A fé é um pensamento segundo aquilo que Deus tem como promessa. Eu faço, porque lá dentro eu sei que não é eu faço, é o Senhor que faz através de mim. Eu não posso fazer nada sozinha. Aleluia. Para quem é esse aplauso? Aleluia. Davi, ele teve medo, mas ele sabia que ele já tinha matado o urso, o leão. Não foi porque ele era forte, foi porque ele tinha fé, ele tinha estratégia, ele não subestimava o inimigo. Ele teve coragem que os outros não tiveram, porque ele sabia que tinha um Deus. Vocês acham que foi fácil Estevão, quando morreu, se entregou lá como primeiro mártir? Ele não sentiu medo de falar aquele discurso, mas ele teve coragem de assumir o discurso dele naquela sociedade de fariseus hipócritas. Aí a gente está numa sociedade que fala que é politicamente correto, tudo lindinho, não pode falar muito firme, não, vai magoar. E a gente fica cheio de medo de dizer: eu sou cristão. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou filho de Deus. Será que a gente tem coragem para assumir essa bandeira? E Jesus teve medo, ficou angustiado com tudo que ia acontecer, mas ele sabia o destino profético que ele tinha que cumprir. E ele amou a minha, a tua vida e se entregou por nós. Deus não nos dá espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de poder, de coragem.
de ousadia. É uma luta muito grande. O que eu vou fazer, pastor? Eu sou simplesmente uma mulher na minha casa, só isso. Minha filha vai orar, vai guerrear espiritualmente nas regiões celestiais e colocar o diabo para fugir daquilo que ele está maquinando e fazendo na vida dos teus filhos, do teu marido, da tua família. Assume o teu lugar. Quem vê a nossa carinha assim, não pode saber a guerreira, o guerreiro que tem aí dentro, e coisas grandes e poderosas que nós podemos fazer através da nossa fé. Salmo 118:6 diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? Se o Senhor está conosco, a quem nós vamos poder temer? Ninguém. Nada. Só que a gente precisa ter essa convicção de que o Senhor está conosco. Sabe aquele ditado? Tá com medo? Vai com medo mesmo. É assim que tem que ser. Tem um monte pra gente subir. E vai dar medo de subir. E quem tem medo de altura, vai dar mais medo ainda. Que quando a gente olhar para baixo, meu Deus, como é que eu me agarro aqui nesse lugar? Como que eu faço? Porque se eu cair, já era. Sem volta. É só subir mesmo. Não te preocupa que Deus não vai mandar tu descer. Porque se fosse no meu caso, o problema eu acho que depois que chega lá, tem que descer. Ai, não. Que nem um que foi trabalhar com o Patrick. Subiu, mas não queria descer do silo. Acontece, né? Mas Deus não nos manda descer. A gente só desce se a gente quiser. Então, como eu não gosto de descer, eu prefiro só subir. Aí depois já vai para a glória e já fica lá. É melhor. Disse o Senhor a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. É tempo de nós seguirmos avante, de nós marcharmos, de nós atravessarmos esse rio, de nós conquistarmos a terra. É esse o tempo chegou. Amém? Aleluia. Oh, glória. Deuteronômio 5, 1 até o 6 eu vou ler agora. Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje eu estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. O Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo, no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor. Porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram o monte. E ele disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Até aqui. Aleluia. Olha só. O que Moisés estava dizendo? Ei, vocês, vem cá. Depois de um tempo, de tudo isso acontecer, ele reuniu o povo de novo. Vem cá, vocês que estão vivos aqui. Poxa, nós somos o povo que viu Deus face a face. Deus falou com vocês. E eu estou olhando para pessoas que já tiveram um encontro com Deus face a face. Que já viram Deus se manifestar. Que já viram o poder de Deus atuando no meio da igreja.
Aí Moisés chama eles assim, ó, aqui ó, Deus vai falar de novo com a gente, vocês tiveram medo de subir o monte, vocês sabem, não foi para os outros que Deus falou, foi para nós aqui. Quantos estão aí que recebem essa palavra e sabem que Deus falou com a gente? Foi para mim, sabe, foi para mim, foi comigo. Quem pode dizer assim, foi comigo que Deus falou? Deus já falou comigo, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é real. Pois é. Aí, na sequência desse texto, Deus fala ali todas as leis de novo, né? Todos os mandamentos. Moisés fala para o povo. E agora, guris, podem colocar lá no 22. E aí falou, no 23 pode ser. No 23. Fala assim: quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, imaginem a cena. Imaginem Deus falando lá no monte. Quando vocês ouviram aquela voz, a voz de Deus que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória, a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com um homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, porque deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, nós morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos e sobreviveu? Ei, alô, vocês sobreviveram, vocês ouviram e sobreviveram, né? Dá vontade de dizer para eles. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você vai nos falar, vai nos relatar tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser, e nós vamos ouvir e obedecer. Ou seja, aquele povo disse assim: nós já vimos tudo isso acontecendo, nós sabemos que Deus fala com o homem e o homem continua vivo, mas quem sou eu? Sabe? Quem sou eu? E se, vou dar um exemplo, muitas vezes a gente está aqui na igreja, e aí sei lá, é hora da ceia, eu tenho uma oportunidade, vem servir, vem cantar, vem trazer uma palavra aqui, fulano. Mas eu sou pecador, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não estou perfeito, eu não posso ministrar a célula hoje porque eu briguei com meu marido. Vai lá e pede perdão. E aí o povo pegou e disse para Moisés: não, vai tu no nosso lugar, vai tu sobe, tu ouve, e aí o que Deus falar, a gente obedece. Tem tipo de pessoas que vai ser essa sim. Vai lá, pastor, faz e me diz. Vai lá, líder, faz e me diz. E tem outros que vão ser: Moisés, eu quero subir o monte, eu quero ver, eu quero ouvir. Quantos aqui querem subir o monte? Se coloque de pé nessa noite. Quantos aqui querem subir esse monte? Comece a orar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor nessa noite. Eu quero ver Ele face a face. A propósito, mulheres que querem subir o monte. Tem mulheres aqui que querem subir o monte? Levanta as mãos aí. Dia 23 e 24 desse mês, encontro com Deus de mulheres. Se você quer ter uma experiência de ver o monte pegando fogo, de ver Deus face a face, você tem que ir nesse encontro. Amém? Pode falar comigo, procurar uma das gurias aí, a tua líder, para trabalhar, ou para ir fazer. As mulheres têm que ir. Sabe, lendo essa passagem de Deuteronômio, eu me lembro de tantos momentos que a gente teve aqui como igreja, de encontros do renovo, encontros de nível 1, nível 2, encontro do fruto fiel, consolidando o fruto fiel, multiplicando o fruto fiel, reencontro, e que foram momentos em que nós
a glória de Deus desceu, se derramou sobre a igreja. E aí depois parece que passa o tempo e a gente diz assim: a gente já ouviu, a gente já viu, mas agora vai tu e depois me conta como é que foi. Não. Quem quer mais de Deus? Então nós vamos orar. Eu não sei qual monte que você tem que subir. Aleluia, Paulinho. Eu não sei qual é o monte. Sabe, o medo, ele nos paralisa tanto. Às vezes o medo, a religiosidade faz com que pessoas, às vezes, tão abençoadas, tão maravilhosas, filhos e filhas de Deus, não fluam por causa do medo, porque acham que nunca estão prontos o suficiente. Eu tenho visto pessoas que estão fazendo tudo certinho para agradar a Deus, estão se esforçando o máximo, e aí um pequeno deslize, que não é um deslize, uma coisa às vezes natural, sei lá, e por uma religiosidade, por uma opressão, acabam dizendo: então agora eu não vou fazer mais nada. Não se admitem. Por outro lado, eu vejo pessoas com religiosidade que querem viver tão fora dessa religiosidade e acabam trocando a liberdade por libertinagem. Querem ser livres no Senhor, mas aí, o que tem? Uma musiquinha? O que tem? Uma ficadinha? O que tem? Quando se deparam com a realidade, elas estão muito distantes de Deus. E isso tudo é pelo medo, pelo excesso de medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor te convida nessa noite a subir um monte. Eu não quero que você fique me olhando aí, mas não é comigo, é com Deus o negócio. Comece a buscar a presença dele nessa noite. Ele vai te mostrar qual é o monte que tu tem que subir. Se é o monte da santidade, se é o monte da fidelidade, se é o monte do teu ministério, se é o monte do teu casamento. Aleluia.